Olá, eu sou o Dogão e hoje eu tô aqui para falar sobre slots PCI Express, PCI Lanes e afins. Então vamos lá pro vídeo que mais fácil do que eu te falar é mostrar. Então eu dividi aqui, eu achei uma placa-mãe, né? Eu peguei a minha, né, para usar como referência. É uma placa-mãe entre aspas de última geração aí, né? Nós já temos o AM5, mas da geração dela, né, do socket dela, ela tem a última geração que são as B550. É uma plataforma que eu peguei, né? A M4, ela é uma plataforma recente, muitas pessoas têm, aliás, não é tão recente, mas é uma plataforma que muita gente recentemente tem comprado, né? Tanto pela acessibilidade quanto pelo preço e os recursos que ela oferece. Então, vocês podem ver que eu dividi aqui a B550 Tomahawk em alguns fatores, né? Então, nós temos eATX, ATX, MATX e ITX, que seriam os tamanhos de placa-mãe, certo? Então, é pequeno, média, grande e extra grande. Essa placa-mãe aqui é ATX, então ela é uma placa-mãe grande. Vão ter placas-mães médias, pequenas e extras grandes. Isso também vai influenciar diretamente no chipset e também em alguns recursos que eu vou estar falando aqui agora. Então, por exemplo, vejam aqui que eu demarquei que nós temos alguns slots PCI Express ou que utilizam o slot PCI Express em si. Então nós temos o slot NVMe, que serve para você colocar aquele SSD parrudo que você quer comprar ali, e o slot PCI Express, só que para CPU. Aliás, ela é utilizado para placa de vídeo, mas quem vai gerenciar esse slot vai ser o processador. E eu estou começando esse vídeo aqui já pensando que você tem pelo menos uma base do que é uma placa-mãe e afins, tá? Então, se você não sabe o que é uma placa-mãe, esse vídeo aqui não é para você. Infelizmente, eu não estou aqui para explicar isso. Voltando aqui para os slots, nós percebemos que esse slot aqui é reforçado e está mais próximo ao CPU, né? Isso aqui vai ser bem importante depois. E nós temos os outros slots, né? A placa-mãe, dependendo da placa-mãe que você for comprar ou que você esteja vendo, ela pode ter mais slots ou slots mais variados, né? Por exemplo, aqui nós temos um slot X1, X1, X16 e outro X16. Pode ter placa-mãe que tem um slot X16 e um X4, pode ter placa-mãe que tem dois X16, não tem um X8, nem X4, nem X1. Isso vai depender bastante. E percebam que eu estou falando aqui de slots que são gerenciados pelo processador e outros pelo chipset. O chipset é isso aqui que está embaixo aqui desse nome Tomahawk. Ele geralmente não é amostra, então mesmo em placas-mães mais simples, você geralmente não vê o chipset amostra, você vê sempre o chipset sendo coberto por algum tipo de dissipador. Neste caso aqui é um dissipador um pouquinho mais robusto, né? Enfim. E vamos falar um pouco sobre os slots PCI Express. Então nós temos aqui PCI Express X1, X4, X8 e X16. Qual que é a diferença? A diferença é majoritariamente o tamanho mesmo. Então nós temos um slot PCI Express X4 e o X16. A diferença entre eles são o tamanho e o quanto de dados que podem serem transferidos através do slot. Então, por exemplo, o X16 é o dobro do X8. Ele consegue entregar o dobro de velocidade do slot PCI Express X8. E o X8 entrega o dobro de velocidade do X4 e por aí vai, certo? Então, o slot, além dele ser maior, ele tem uma compatibilidade maior também. Então, você aqui no slot X16 pode pôr uma placa de vídeo, uma placa de rede, uma placa USB e afins. Já no slot X1, você só pode colocar placa de rede, placa USB, enfim, né? Eu vou falar um pouco mais e mostrar também para vocês. Então, aqui nós temos a foto de uma placa de vídeo. Essa placa de vídeo é uma RTX 4070 Super, NVIDIA. E aí, o que é que acontece? Nós temos aqui esse slotzinho que nós chamamos de PCI Express. E, geralmente, se a sua placa de vídeo for decente, ele vai ser em X16. O que é isso e o que significa? Vou falar já já. Voltando aqui também para outro componente que você provavelmente deve conhecer, nós temos o NVMe, que é um SSD, é um armazenamento ali que você compra e coloca ali na sua placa-mãe diretamente. Por ser uma coisa que está diretamente conversando com a placa-mãe, ele também utiliza um PCI Express, só que a conexão dele é diferente, né? Vocês podem perceber aqui que, em vez dele vir aqui em cima na placa-mãe, ele vem aqui dentro, então tem uma conexão específica para ele, mas a linha de raciocínio lógico é a mesma, beleza? Então, o NVMe, em vez dele ser de 16 linhas, como ele é uma coisa que não necessita de tanta velocidade assim, entre aspas, ele se comunica de forma diferente, ele só precisa puxar 4 linhas. Então você vai ter 4 linhas aí se comunicando, seja com o processador, seja com o chipset. Então, novamente, a placa de vídeo, como ela é algo mais desenvolvido e precisa de muito poder gráfico e computacional, ela puxa mais linhas, né? Ela puxa 16. Já o NVMe,
o sentido dele, a função dele é somente armazenar e transferir dados, não tem uma necessidade tão bruta assim, até porque a tecnologia também, entre aspas, não permite, né? De certa forma, não faz sentido ele ser x16, que aí precisaria de mais investimento, ficaria um módulo mais caro, mas enfim, isso é coisa da tecnologia. Então, o principal ponto aqui é que ele é PCI X4 e a placa-mãe a placa de vídeo X16. Só que tem um adendo. Esses componentes aqui têm gerações, tá? Então o PCI Express tem gerações, desde a 1.0 até a 7.0, que vai ser lançada aí mais recentemente, inclusive é previsto para ser lançado em 2025. Só que atualmente o mais comum mesmo de você ver hoje nos componentes é 3.0, 4.0 e mais recentemente 5.0, mas isso aqui a gente vai cortar porque são só para placas mais desenvolvidas e algumas coisas específicas aí que são mais novas e portanto mais caros, e como são mais caros são menos acessíveis, e por serem menos acessíveis a maioria não tem. Então nós vamos focar aqui no PCI 3.0 e o 4.0, que são os principais aí sendo utilizados pela maioria das pessoas hoje em dia. Então a placa de vídeo ela pode ser tanto PCI 3.0 quanto 4.0. Isso influi na velocidade, no tanto de dados que ela vai poder buscar ali, mas o principal fator da performance dela não está ligado diretamente com o PCI Express. Nós temos placas muito rápidas que são feitas em 3.0 e placas que são mais lentas do que elas e feitas em 4.0, então é meio complexo, né? E é uma coisa que, assim, pelo menos na questão de GPU, não é um fator tão limitante assim o PCI Express ser mais lento. Só que quando a gente passa para o NVMe, nós temos a divisão de velocidade. Então o 3.0 é mais lento do que o 4.0. O que é que acontece? O 3.0 vai permitir uma velocidade X. Já o 4.0 vai permitir aquela mesma velocidade X, só que vezes 2. Então ele é o dobro da velocidade. E por que isso é importante? Porque geralmente quando você vai comprar um NVMe, ele tem 3.500 megabytes por segundo, né, ali. E o 4.0 tem 7.000. Então é o dobro da velocidade, e isso acarreta diretamente na quantidade de arquivos que você pode passar ali por segundo. Então você passa os arquivos muito mais rápido com essa velocidade sendo dobrada. E é algo que você sente muito a diferença? Não necessariamente. Se você for um produtor de conteúdo, um cara que exige, que o trabalho realmente exige que você faça transferência de vários arquivos, aquilo pode realmente sim influir. Mas é só um adendo mesmo que os PCIs Express são afetados de forma diferente em diferentes dispositivos, certo? No NVMe você sente mais uma geração para outra, na placa de vídeo menos. Isso depende. E novamente, outra coisa que nós precisamos entender é que de onde que esses PCIs vão vir, né? Então, lá na primeira foto eu mostrei aqui que nós temos alguns slots que utilizam o processador e outros que utilizam o chipset. Só que, majoritariamente, a placa de vídeo e o NVMe vão utilizar o processador. E como eles vão utilizar o processador, eles precisam que o processador ofereça linhas PCI Express, né? Então, quando a gente olha aqui nos modelos, né, eu peguei uma série de processadores, entre aspas, recente, né, a M4 ainda, para a gente se manter no socket. Eu peguei o Ryzen 5 5600X, o 3600 e o 1600. Vocês percebem que são 3 gerações diferentes, ainda assim é o mesmo socket, para vocês verem o como, mesmo você pegando um modelo de referência, as coisas ainda podem mudar brutalmente. Então, o 5600X ele oferece 24 linhas PCI 4.0. Já o 1600 ele só permite 16 linhas e 3.0, ou seja, você vai estar limitado a poucas linhas e ainda menos aqui de velocidade na questão do PCI. Eu acho que deu para entender, né? Quando a gente vem aqui para a questão de velocidade, novamente, vamos contar aqui somente o 4.0 e o 3.0. Quando a gente pega a velocidade do 4.0, percebemos que é o dobro do 3.0. Então, sempre vai ser o dobro. De uma geração para outra, sempre vai ser o dobro. Isso também vai influir, lembra que eu falei que o tamanho também influi a velocidade? Então, por exemplo, um SSD em 4.0, ele tem o dobro de velocidade do 3.0. Se ele fosse x16, talvez essa velocidade não influenciasse tanto assim, né? Ele teria realmente ainda assim o dobro, mas nós sentiríamos pelo menos um avanço menos crítico. Então,
isso aqui é só para você ter uma noção de que a velocidade é o dobro, né? Enfim, o NVMe é o que vai ser mais afetado, a placa de vídeo nem tanto, mas depende. Eu falei um pouco disso lá no vídeo da 5060, se você não viu o vídeo da 5060, vê lá que tá muito bacana, eu expliquei algumas coisas, alguns conceitos, algumas coisas bem interessantes e tá valendo a pena assistir. Então, novamente, se a gente pegar, por exemplo, o Ryzen 5 5600X, que tem 24 linhas, nós temos uma distribuição diferenciada aqui do computador. Perceba novamente, se a gente olhar a primeira foto, vamos ver que tem 2 slots que usam o processador e o resto é gerenciado pelo chipset. Eu estou marretando essa questão aqui porque é algo meio confuso, é algo que às vezes pode se tornar meio complexo, então eu vou tentar falar de forma bem explicada, beleza? Então, como eu falei, tem o computador, aliás, o processador, ele vai se comunicar com algumas peças diretamente do seu computador. Então, o que é que acontece? O processador, ele precisa falar com a memória RAM, com o NVMe, né, com SSD e com a placa de vídeo. Só que a memória RAM ela é diferente, ela não puxa linhas PCI, por conta do slot dela ser diferente, por conta da arquitetura dela ser diferente. Já a placa de vídeo utiliza um slot PCI. Então, ele e o NVMe vão estar sempre puxando linhas do processador. Como eu disse, o Ryzen 5 5600X, que é o processador que nós estamos utilizando aqui como base de referência, ou pode ser o 5600 também, sem um X, enfim, a gente só precisa pegar um Ryzen, de preferência, né, de geração 5000. Nós percebemos que 16 linhas obrigatoriamente vão para a GPU, né, então nós temos 16 linhas vindo para a GPU e 4 linhas vão vir para o NVMe, então nós temos 4 linhas sendo roubadas, entre aspas, aqui pelo NVMe. E se nós fizermos o cálculo de 24 menos 16 menos 4 dá 20, né? Então só sobram 4 linhas. Então o que é que acontece? Lembra que lá em cima eu falei que o slot PCI Express tem uns que vão ser gerenciados pelo processador e outros pela placa-mãe, é justamente por isso, porque o processador ele tem um limitante, ele tem um limitador, ele só pode oferecer um número X de linhas ali para o seu computador, certo? Então se você coloca uma placa de vídeo, um NVMe, vai faltar linha e vai sobrar para o chipset ter que dar o jeito ali de entregar o que você precisa. Só que, como eu falei, ainda sobram 4 linhas, né? Porque se eu tiro 24 menos 20, sobra 4. Só que o seu computador, imagine que o seu processador está aqui, ele é o core da sua placa-mãe, ele é o ponto principal. E aí nós temos o chipset, que é algo muito importante. Ele é como se fosse o segundo coração da sua placa-mãe. Então o chipset, ele vai gerenciar o que o processador não está dando conta ou não pode gerenciar. Então, se o processador perde as linhas do PCI Express, da GPU e do NVMe, sobra para o chipset gerenciar os slots restantes. Como eles precisam fazer essa comunicação, o processador também tem que perder as últimas 4 linhas para poder se comunicar com o chipset. Então vocês percebem que ele tem que se comunicar com o chipset e ele perde 4 linhas. A depender do chipset, o chipset ele tem um número X de linhas. Vamos pegar essa aqui, essa B550 Tomahawk, ela é para ter 14 linhas PCI. Então são 14 linhas, só que assim como o processador a gente só conta 20, a placa-mãe nós vamos contar apenas 10. Porque assim como o processador ele gasta 4 linhas PCI para se comunicar com o chipset também gasta 4 para se comunicar com o processador. Normalmente, nós dizemos, ó, se a gente for somar 14 mais 24, dá 38, certo? Só que dessas 38 linhas totais, nós só podemos usar 30 justamente porque nós perdemos 4 do processador e 4 da placa-mãe. O resto das linhas que sobram, né? Se eu tinha 14 e eu tenho 10 linhas, fica para o chipset gerenciar o resto dos slots. Então, quando a gente volta aqui para a placa-mãe, nós percebemos que, beleza, tomou aqui do CPU e o resto fica para cá. Dependendo da sua placa-mãe, a configuração vai ser diferente. Mas se a gente for fazer uma contagem, nós temos 2 PCI Express X1 e 2 X16. Só que há uma maracutaia aí, porque um desses slots dessa placa-mãe não é X16, ela é fisicamente X16 para ter a compatibilidade, mas ela roda em X4. Então o que é que acontece? Fisicamente X16, mas por dentro ali de eletricidade, eletricamente a placa-mãe só entrega 4. Então na verdade é um PCI em X16 e outro em X4. Então se a gente for somar essas linhas, vamos somar essas linhas aqui, ó. Eu tenho 2 linhas X1 mais uma X4, um NVMe que também consome 4 linhas. Então, se a gente for somar 2 mais 4 mais 4, dá 10, que é justamente, se a gente voltar lá, o número de linhas que o chipset entrega.
Então, essas 10 linhas podem ser utilizadas para diversas coisas, assim como você pode ter um segundo NVMe, você também pode, sei lá, ter uma placa de som, uma placa de rede, né? Por exemplo, aqui nós temos uma placa USB, que você coloca no seu PCI Express e ele te dá mais USBs, né? E aqui em cima nós temos uma placa de rede, ou seja, você vai sacrificar um slot X1 para poder ter Wi-Fi ou Bluetooth. Seguindo aqui para a reta final, para terminar de entender, quantas lanes de PCI Express precisa para cada coisa em qual velocidade? Essa aqui é uma dúvida que me deixou pensativo por um bom tempo. E quais são os chipsets para isso? Bom, essa pergunta aqui é muito subjetiva, tá? Porque é o seguinte, temos de concordar que o usuário comum, provavelmente, ele não vai nem usar essa plaquinha aqui, ó, que é uma placa USB. Geralmente, quando você utiliza uma placa, geralmente é a de Wi-Fi ou Bluetooth. Quantas lanes de PCI Express para cada coisa e qual velocidade vai depender justamente do tipo de placa que você está utilizando e também da sua placa-mãe, né? Se ela vai oferecer um monte de portas, como por exemplo a B550 oferece, ou se ela vai oferecer poucas. Então, essa parte de quantas lanes PCI você precisa é muito subjetiva. E também depende muito do que você vai usar, porque, por exemplo, aqui nós temos 2 slots são em X1. Então, se você for comprar uma placa-mãe que tenha 2 slots X1, ela vai funcionar tranquilamente, independente da velocidade, vai rodar ali tranquilo. Só que, e aí que está o problema, se você for usar 2 placas de vídeo, por exemplo, elas consomem 2 slots X16. Você tem um e ela consome um 16, a outra também vai consumir 16 slots. E aí você tem que ver se o seu chipset tolera isso. Se o seu chipset, por exemplo, tem 2 portas X16, 2 slots X16. No caso dessa B550 aqui, nós temos. Então, quando a gente vê quantas lanes PCI precisa para cada coisa e em qual velocidade, isso é muito subjetivo. Porque, novamente, quando eu falo de placas de vídeo, a placa de vídeo pode ser em 3.0, pode ser em 4.0. Assim como, geralmente, essas placas Wi-Fi aqui são em 3.0, geralmente, né? Porque não precisa de uma velocidade absurda de comunicação, né? O próprio NVMe, que é uma coisa muito mais avançada do que uma plaquinha daquela, precisa apenas de 4 linhas, então é muito subjetivo. Mesmo que, assim, uma coisa precise, por exemplo, do PCI 4.0, o PCI, ele é retrocompatível, então se você tiver uma placa-mãe que só tenha 3.0, ainda assim aquilo vai rodar. Talvez rode, inclusive, com uma boa velocidade. Pode haver ali uma perda, mas não seria tão considerável, né? Isso em slots X16. Em X8 você perde, em X4 você perde também, e em X1 você perde mais ainda, né? Como dá para ver aqui nessa tabela. Um slot X1 de 4.0 para 3.0 perde uma velocidade absurda se compararmos com o X16, né? Que perde uma velocidade absurda, mas não é tão drástico, né? Que a gente tem tipo 1 GB para 2. Isso às vezes é um número muito maior do que de 15 para 30. Acreditem se quiser. Enfim, e aí quais são os chipsets para isso? Novamente, isso vai depender das suas necessidades, porque tem muita gente, por exemplo, que não vai nem utilizar uma placa de rede. O cara vai botar ali a placa de vídeo no chipset, né, na placa-mãe e pronto, vai rodar tranquilamente. Isso vai da necessidade da pessoa. Então você tem que analisar, você vai precisar, você quer utilizar? E eu sei que essa é uma dúvida muito cruel, porque eu, por exemplo, quando eu comprei a minha placa-mãe, eu nem olhei essas coisas, né? Ah, tem muitas portas, tem muitos slots PCI, eu nem olhei, mas eu acabei precisando. Então é sempre bom você comprar alguma coisa que tem uma folga. Quando a gente olha, por exemplo, aqui, ó, nós temos PCI lanes totais e usáveis. Lembra que eu falei lá, né, que, por exemplo, 4 são para o chipset e 4 são para o CPU, que eles utilizam para se comunicar por padrão? Aqui é a mesma coisa. Aqui, por exemplo, deixa eu pegar as B550. As B550 têm 38 linhas, mas somente 30 são utilizáveis justamente porque 4 se comunicam entre si, né, chipset e processador. E aí nós temos a X570. Percebam que é um padrão sempre de 8 linhas. Então, a A520 ela tem 34, mas só dá para usar 26. A X470 tem 40, mas só dá para usar 32 e por aí vai. Então, vamos pegar a X570, que é a placa-mãe que mais tem ali linhas totais e usáveis. Se você comprar uma X570, você meio que está num porte muito seguro para rodar qualquer coisa em PCI Express, porque além dela oferecer uma velocidade 4.0 em todos, você ainda tem muitas portas, muitos slots PCI.
Lembra que eu falei que a depender do tamanho da sua placa-mãe, ela pode oferecer menos ou mais slots, menos ou mais recursos? É justamente isso. A X570 geralmente são placas-mãe que se você ATX ou ATX. Tem as ITX também, mas eu não vou contar muito elas. Geralmente são placas-mãe com mais recursos, maiores, que às vezes, ó, por exemplo, essa placa-mãe aqui tem 2 NVMe. A X570 pode ter até mais do que 2. Isso depende muito do modelo, de como é feito o gerenciamento da fabricante, né? Existem várias variedades aí, várias possibilidades. Então pode ser que tenha mais slots, pode ser que tenha menos, mas geralmente quem paga mais, quem pega as placas-mãe topo de linha, acaba tendo mais lanes para poder usar e, consequentemente, você também consegue utilizar aquilo mais para criadores de conteúdo, né? Pessoas que precisam, por exemplo, de vários NVMe's em altas velocidades, de várias portas, aliás, de vários slots PCI Express, porque às vezes o cara usa uma placa de rede, uma placa de captura, uma placa para USB, né? E por aí vai, depende bastante. Então, os chipsets para isso depende muito. Você pode chegar para alguém que tem um A520 e você ainda pode utilizar alguns recursos por fora, né? Você vai ter ali alguns slots. A B550, ela já vai ter uma gama de opções maiores do que a 520, por exemplo. Só que não é lá essas coisas, não é tão grande. Você, sei lá, pode, como você tem 4 linhas a mais, você pode ter um NVMe a mais. Para muita gente, isso ainda às vezes não é tão importante. Mas, novamente, para criadores de conteúdo, para pessoas que realmente precisam ali de vários slots, né, de vários NVMe's e afins, é importante. Então, o chipset para isso depende do seu perfil. Muitas vezes a pessoa compra uma X570 e nem utiliza tudo dela. E tem gente que compra a 520 e às vezes precisa usar mais do que o chipset permite. Então isso vai depender do que você busca. Se você é criador de conteúdo, se você quer trabalhar ou quer usar muitas coisas no seu computador, precisa de muitas coisas, muitas portas USB, precisa de uma placa de rede, precisa de uma placa de som, aí você não tem escapatória, você precisa ir para os sockets mais altos, né, como B550, X570, ou os mais atuais, que são a X870, né, X870E e e B850, né? Tem o X670 também, isso aí vai de você. E aqui também, ó, já tem PCI Express 5.0 e por aí vai. Então, o uso depende muito do próprio usuário. Eu posso recomendar, às vezes, novamente, uma coisa para alguém que não vai fazer nada, posso recomendar uma B550, o cara só vai usar ali o slot da placa de vídeo, um NVMe e pronto, acabou. Talvez ele nunca nem use os outros recursos, né? Então, é muito complexo a gente recomendar, mas se você é criador de conteúdo, se você precisa de muitas coisas, logicamente, um chipset com mais portas, mais slots, enfim, vai ser mais vantajoso. Existe uma série de coisas que o PCI afeta, né? Uma série de coisas que a gente pode conversar sobre PCI lanes, mas basicamente para fazer de uma forma, entre aspas, mais resumida, eu quis fazer esse vídeo dessa forma. Talvez um dia eu faça outro vídeo complementando ou alguma coisa do tipo, mas para que a gente tenha um entendimento básico, é pelo menos isso. São assim que funcionam os slots PCI, o PCI Express, as PCIs lane. Então, eu sou o Dogão, tamo junto. Vê lá o vídeo da 5060, ficou muito bacana e até a próxima.